importante, então, nós prestarmos bem atenção nesse versículo que foi lido esta manhã. Versículo 14. Que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades dos maus. Mas como tem uma vírgula aqui, eu vou continuar. Cujas veredas são tortuosas e que se desviam dos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha. Sim, da estranha que lisonja com as suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Até o final desta reunião nós vamos voltar a este assunto. Eu creio que a maior parte dos irmãos e das crianças aqui, os jovens, sabe qual vai ser a nossa leitura de hoje, né? Onde é que nós vamos ler mesmo? Ruth. Muito bem. O livro de Ruth, capítulo 1. E antes da leitura, eu quero dizer que este livro é um livro pequeno que fala, em essência, né? Essencialmente fala sobre uma mulher. Mas nós temos aqui muitos ensinamentos nestes 4 capítulos. E nós podíamos fazer essa escolinha dividida em 4 partes. Mas eu gostaria de que estas 4 partes fossem intercaladas por semana. Por exemplo, falarmos hoje do capítulo 1, na semana que vem outro irmão faz uma escolinha, e no outro domingo nós voltaríamos no capítulo 2. Por quê? Para que as crianças, os jovens, os irmãos tenham tempo para se ocupar com este livro e possam também aí, quem sabe, aqui encontrar um lugar para garimparmos ensinamentos preciosos, que são muitos ensinamentos. E eu, sinceramente, eu não gostaria de fazer uma escolinha rápida, em 2 partes, por exemplo, de 2 capítulos, depois dos outros 2. Eu gostaria de falar de um por um, e assim mesmo nós não teríamos tempo para esgotarmos os ensinamentos que nós encontramos em cada capítulo em 30 minutos. Então, se os irmãos concordarem, nós vamos ler hoje, falarmos hoje do capítulo 1, tirarmos aqui o máximo de proveito. Nós não vamos poder falar tudo, mas tirarmos o máximo de proveito deste capítulo 1, e na outra semana outro irmão faz a escolinha, e na outra semana, mas aí na outra semana eu não vou estar aqui, porque, mas aí vai pular, né? Mas se os irmãos também permitirem, eu posso fazer na semana que vem o capítulo 2, e aí pula na outra semana e depois continuamos assim. Mas isso nós conversaremos depois. Vamos ler então no capítulo 1 de Ruth, de versículo 1. Vamos ler até o final do capítulo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão.
Por isso saiu do lugar onde estava e as suas noras com ela. E indo elas caminho para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes para com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo a teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos seja por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares ali, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Porque, pois, me chamarias Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Muito bem. Então esse livro aqui, e aí agora eu quero perguntar para as crianças, fala de um tempo dourado em relação a Israel, né? Eles viviam muito bem nessa época. O que vocês acham? Porque este livro aqui nos fala de um período de Juízes, que é antes aqui de Ruth, né? Esse período foi o período de Juízes. E o período de Juízes para a nação de Israel foi um período maravilhoso, né? Vocês concordam? Foi uma época dourada, que foi muito boa, tinha muita fartura. Manassés? Não, era uma época boa. Lara? Luan? Lúcio? Por que não? O que aconteceu? O que acontecia naquele tempo? O que estava acontecendo naquele tempo? Entre muitas coisas que estavam acontecendo, o que estava acontecendo naquele tempo com o povo de Israel? Luan? Lara? Estavam passando fome por causa de quem? Dos juízes? Será? Será que era por causa dos juízes que eles estavam passando fome? Por causa de quê, Lucas? Que eles estavam passando fome?
A resposta pode ser, certamente ela é mais do que uma, mas tem uma que especificamente indica para nós por que eles estavam passando fome, por que eles estavam passando dificuldades. Por quê? Em uma palavra, pode ser os adultos agora, porque senão o tempo vai. Por que o povo de Israel, naquele tempo, os tempos de Juízes, estavam passando fome, estavam passando dificuldades, estavam sendo subjugados pelos seus inimigos? Desobediência. Em uma palavra, desobediência. Royce, desobediência. Desobediência. Então era um tempo difícil. E aí, por causa dessa desobediência, eles estavam passando essas dificuldades. Então nós vemos no início do capítulo, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Isso já foi dito aqui, mas é importante nós dizermos que o juiz aqui não é aquele juiz do tribunal, viu? Não é o juiz lá que julga as causas e tudo mais. Eram pessoas que foram usadas por Deus, como Sansão, como Débora, como Baraque também, né? Baraque, Gideão, que foram homens, José? Não. José não. Mas Josué foi antes ainda, né? Tá, mas estes homens, estas pessoas, e não foi só homens, mulheres também foram usadas, né? Que eu mencionei agora há pouco o nome de Débora, né? Que também foi usada. Mas então este período era um período muito difícil. E aí, como não havia comida, nós vemos uma família migrar de um lugar para o outro. Eles foram de um lugar chamado, o que mesmo? Como que era o nome do lugar da onde eles partiram? Manassés? Belém. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Será que os nomes, nós temos muitos nomes aqui, né? Será que os nomes têm alguma importância na palavra de Deus? Será que os nomes que nós encontramos aqui, porque nós encontramos Belém, né, Judá, Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, Efrata, será que todos esses nomes têm um significado na palavra de Deus ou não? Sim, é claro que tem. E quem é que se lembra o que significa Belém? Quem se lembra? Manassés? Vou ter que apelar para outro. Nosso tempo passa. Lídia? Não entendi. É o Senhor Jesus nasceu em Belém. Mas o que significa Belém? O senhor quer falar ou quer passar? Então passa. Quem é que se lembra? Esther. Casa do Pão. Casa do Pão. É o que significa Belém. Será que... Mas por que será que, então, um lugar chamado Casa do Pão não tinha pão? Pode isso? Casa do Pão não tinha pão. Mas não era só pão que não tinha. Quem é que se lembra do que significa Judá? Judá. Fala, Roy. Tem essa definição e tem outra que é semelhante. Ele será louvado. Louvor ou ele será louvado. Mas não tinha pão. Significa então que Belém era um lugar aonde deveria então ter alimento. E aonde deveria também ter louvor. Porque é Belém de Judá.
alimento e adoração. Mas este homem saiu deste lugar para peregrinar nos campos de Moabe. E agora? O que significa Moabe? O que significa Moabe? Alguém aqui se arrisca? Moabe significa do pai, ou que pai. Quer que se lembre da origem dos moabitas, como eles vieram, como se originou os moabitas. Se gerou de um incesto, né? Relação de pai com filha. E em embriaguez. Foi em embriaguez. E este povo era um povo que para Deus era uma abominação. Mas nós não vamos aqui entrar nesse assunto, porque senão nós vamos nos estender demais. Nós vemos então que este homem, que era de Belém, Belém de Judá, casa do pão, ele será louvado. Este homem, cujo nome significa o quê? Elimeleque. Qual o significado? Elimeleque. Meu Deus é rei. Mas é interessante que naqueles dias não havia rei em Israel. Se eu não me engano, estava lendo numa literatura, e também o irmão Weiss já salientou aqui algumas vezes, boas vezes, que nos últimos 5 capítulos de Juízes é mencionado 4 vezes, pelo menos, de que não havia rei em Israel. E por 2 vezes, se eu não me engano, é dito que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então olha só o que caracterizava aqueles dias. Não havia rei. E o povo de Israel era caracterizado naquela época por sua idolatria, ou adultério espiritual, o abandono do Senhor para servir a outros deuses. Isto era o resultado da desobediência do povo de Israel em relação à ordem de Deus. Qual tinha sido a ordem de Deus em relação ao seu povo quando eles entrassem na terra prometida? Nós temos aqui os textos que falam disso, mas nós não vamos ter tempo para entrar nos textos. Podemos resumir dizendo o que Deus havia dito que era para eles fazerem quando eles entrarem na terra prometida. O que era para eles fazerem em relação aos inimigos? Destruí-los totalmente e não se misturar com eles, para que Deus então os tirassem dali. Mas eles não fizeram isso. Isso está escrito no livro de Juízes, capítulo 2, do versículo 2 ou 13 em diante. Fala isso, que eles não fizeram isso. Quem falou isso para eles foi o anjo do Senhor, que era o Senhor Jesus Cristo. Que Deus havia dito para eles não se misturarem, que era para eles não fazerem amizade com este povo. Mas eles não fizeram isso. E aí a idolatria foi tomando conta e eles se perderam. Agora, na casa do pão não havia pão. Efrata, que significa lugar de fértil, que significa fertilidade, não dava fruto. Isso era o resultado daquilo que Deus havia dito em Deuteronômio capítulo 11,
Tem outros trechos, mas nós vamos ler aqui rapidamente. Capítulo 11, versículo 16 de Deuteronômio. Vamos ler o versículo 16. Guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvieis e servais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Vocês viram como é importante nós falarmos sobre a palavra de Deus aqui, falarmos da palavra de Deus em casa. Às vezes as crianças podem achar ruim, né? Só desliga aí o celular, vamos estudar um pouco, vamos ler um pouco. Às vezes faz uma carinha meio de não gostou, né? O ensinamento de Deus aqui é importante, que ele não visa só os adultos, mas as gerações desses adultos, os filhos desses adultos. Hoje a nossa reunião, nós temos aqui muitos jovens, temos crianças, temos adolescentes, pré-adolescentes, adultos, idosos, mais ou menos, né? Então, a palavra de Deus, Deus quer que a sua palavra esteja entranhada em nós, faça parte de nós, esteja diante dos nossos olhos. Para quê? Para que o nosso coração não nos engane. É o que nós lemos ali no capítulo 11, versículo 16. Para que o vosso coração não vos engane. Não é só o diabo que engana, não é só o mundo que engana, porque estas coisas estão no sentido externo. O maior perigo é o interno, é o que está dentro de nós. O nosso coração facilmente nos engana, nos seduz. E este homem, então, que só o seu nome já era uma confissão: Elimeleque, meu Deus reina. Talvez essa poderia ser a sua profissão de fé, confissão de fé, mas a vida prática não indicava isso. Porque os filhos que ele teve na sua terra. E qual era o nome, o significado do nome de Noemi? Significa minha amada, ou meu prazer. Agora, estes filhos que haviam nascido justamente em sua terra, justamente naqueles dias, podemos perceber pelo significado dos seus filhos qual era a condição espiritual de Elimeleque. Malom significa fraco, significa doente, enfermo. E Quilion significa definhamento,
ou definhado. Essa era a condição espiritual. Será que isto condizia com o seu nome? Que meu Deus reina? Ele poderia olhar para toda a circunstância em redor de si e estar ainda assim adorando ao Senhor e orando e trabalhando, como nós vemos no caso de Gideão, como nós vemos no caso de Débora, como nós vemos no caso de outros juízes. Mas ele olhava para as circunstâncias e ele só via desgraça, só via tristeza. E o que ele faz? Ele toma a decisão de sair do lugar estabelecido pelo Senhor. Ele procura em si o seu próprio caminho, cometendo um ato direto de desobediência a Deus, indo para um lugar que Deus não aprovou, aonde não somente ele, mas também os seus filhos são mortos. Porque no início do capítulo, versículo 3, nós não vemos nenhum tipo de crescimento, nenhum tipo de desenvolvimento na vida desta família, na vida deste homem, mas do versículo 3 já nós vemos que ele morre. E após a sua morte, os seus filhos se unem com duas moabitas. É uma desobediência que vai trazendo um distanciamento progressivo, se não é a intervenção divina pela sua graça soberana. Todos morreriam lá. Todos teriam morrido lá. Mas o que isso tem a ver conosco? Será que nós temos também, como o povo de Israel, um lugar físico? Porque Belém de Judá era um lugar físico. Mas o que significava este lugar? O que isto traz para nós hoje? Alguns irmãos têm pensado que, ao ler uma passagem como esta, estaria se referindo à igreja local, a um lugar aonde ele foi colocado para ser um testemunho. Será que é isso? Da onde o Senhor Jesus Cristo mesmo veio? Qual cidade? Belém. Efrata, nós já falamos que é lugar de fertilidade. Vemos também que Judá significa ele é louvado. Isso nos fala do quê? Isso nos fala realmente de um lugar? Ou nos fala de uma pessoa? Lídia? De uma pessoa. É evidente. E quem é esta pessoa? Luan? O Senhor Jesus Cristo. Aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. No Novo Testamento nós encontramos as indicações que nos é dada a respeito da presença do Senhor. O nome de Elimeleque, meu Deus é rei, não passava de uma confissão vazia. Não passava de algo que não era verdadeiro na sua vida. O Senhor não era o centro da sua vida. Mas nós vemos que com a morte, depois da morte de seus filhos,
depois de se passarem quase 10 anos, no versículo 6, está escrito: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Uma boa notícia havia chegado para alegrar o coração daquela pobre mulher que havia ficado sozinha, somente com suas noras, sem marido, sem filhos, sem netos, sem descendência. Ela ouve algo que enche o seu coração de esperança e que faz ela tomar uma decisão de suma importância, de voltar. Que bênção maravilhosa e extraordinária que Deus dá, seja para o pecador perdido, que está morto em ofensas e pecados, que está destituído da glória de Deus, que pode receber o perdão dos pecados, como também um crente que se desvia, que se distancia, mas que tem por Deus a oportunidade de voltar. Ouviu que Deus havia visitado o seu povo dando-lhe pão. E esse capítulo é importante, as coisas que ela fala, que nós podemos perceber o seu arrependimento e a compreensão do seu erro. E também a graça e a misericórdia de Deus, não somente para com ela, mas também com os falecidos. E ela então volta com as suas noras. Mas nós precisamos finalizar. E nós vemos que uma delas não quis voltar para os seus pais e para os seus deuses. Quem foi? Lara. Ruth. E depois da sogra dela insistir com ela, o que ela diz? Qual que foi a resposta de Ruth para a sua sogra? Eu quero especificamente o versículo 16. Pode ler para nós, Lucas? Ô Luan, não, mas já passou do horário, eu vou ler o versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim, ó Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Mas o que aconteceu com Ruth, então, neste meio tempo em que ela viveu com a família de Elimeleque? O que ela conheceu? Ela conheceu algo que ela não conhecia antes. O que ela conheceu? Hein, Luan? Luca? Lara? O Eric? Deus, né? Senhor Jesus, claro, mas Deus, ela conheceu a Deus e ela se converteu, o seu coração se converteu a Deus. E ela estava resolvida de todo. O que isso mostra para nós? Eu vou apontar uma. Coragem. O que mais? Lara? Determinação. Lídia? Fé. Confiança. O que mais? Em relação agora à sua sogra? Amor. O que mais? Hã? Gratidão, lealdade, muito bom. Que moça corajosa,
ou melhor, que mulher, né? Que mulher corajosa, que mulher leal, que mulher firme. Esta que o Espírito Santo deixou registrado o seu nome em um livro. Que exemplo para as mulheres, para as moças, para os homens, para os moços, para os maridos. Que exemplo. E no versículo 19: assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, porém chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Versículo 22: assim Noemi voltou, e com ela Rute a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Elas chegaram numa boa hora, num momento de fartura, num momento de bênção para todo o povo. É assim que alguém recebe a oportunidade, como Rute, que não tem nada a ver com Deus, mas que ouve a sua palavra e aceita a Cristo como Senhor e Salvador. E também um belo exemplo para todos nós que somos irmãos e irmãs em Cristo, para seguirmos também este exemplo de lealdade, de coragem, de amor, de fidelidade, de atividade, porque era alguém que nós vamos ver depois no capítulo 2 como ela trabalhava.